Meus amigos, que a doce paz do Senhor encha sua alma agora. A mensagem do dia hoje está no livro de João, capítulo 4, versículo 6, que diz: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Maravilha, irmãos. Quanto Deus nos dá revelações na sua palavra. Deus colocou um tema no meu coração nessa palavra. Cansado da viagem. O mestre estava cansado da viagem. Jesus Cristo, nosso Senhor, quando estava na terra, a Bíblia diz que por um momento ele estava cansado da viagem. Eu estava viajando com a família para pregar em Uberlândia. E quando estava viajando, Deus me deu uma mensagem na estrada. A viagem. E Deus me disse que toda viagem ela tem um ponto de saída e um ponto de chegada. E nós estamos numa viagem que muito em breve vai terminar. Essa viagem ela vai terminar na Cidade Santa, na glória, na vida eterna com Deus. Mas enquanto não chega, nós temos que continuar a viagem. Jesus não foi diferente. Ele estava indo para Jerusalém, mas tinha que passar em Samaria. Ele estava indo para Galiléia e tinha que passar em Samaria. E a Bíblia diz que ele chega junto da fonte de Jacó. Interessante que Deus me deu uma revelação. A fonte maior se assentou na fonte de Jacó. Ele é a fonte maior. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de tudo. A Bíblia diz aqui em Romanos, capítulo 11. Olha o que diz as Escrituras aqui. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte de tudo que você possa imaginar. A Bíblia diz em Colossenses 1,17, diz assim: E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia. Ele é a fonte. Ele é a fonte maior. Ele é a fonte da graça, fonte da paz, fonte da salvação, fonte da vida eterna, fonte de alegria, fonte das águas vivas, fonte da glória. Ele é a fonte, ele é o nascente de tudo que você conhece e venha conhecer. Que coisa linda. Aleluia. A fonte maior senta na fonte menor, que era a fonte de Jacó. Mas aqui o versículo diz: cansado da viagem. Jesus também, por um momento, como humano, ele cansou da viagem. E nós temos vergonha, o nosso orgulho não nos deixa falar para o outro, para o próximo, para o irmão, para o amigo, que nós estamos cansados. Mas eu quero falar uma coisa para você. O cansaço humano, o cansaço aqui na terra, ele é normal. O cansaço físico, ele é normal. Você não é de ferro, você não é de aço, você não é de gesso, você não é de barro,
você é de carne. Então a carne, ela cansa. Então fisicamente nós cansamos. Nós não podemos cansar espiritualmente. Nós não podemos cansar das coisas de Deus. Nós não podemos cansar de orar. Não podemos cansar de jejuar, de ir à igreja, de adorar a Deus, de pregar o Evangelho. Isso nós não podemos cansar, mas fisicamente nós cansamos. Tem hora que essa terra dá canseira na gente. E Jesus estava cansado. Ele estava cansado fisicamente, mas eu quero te confessar que tem hora que Jesus cansa espiritualmente de nós também. A Bíblia diz em Isaías 43, versículo 24, que o Senhor estava cansado dos pecados do povo. Então, às vezes, nossas fraquezas, fragilidades, nossos pecados, cansam o Senhor. Que isso, pastor? É Isaías 43, versículo 24. O Senhor cansa dos nossos pecados. Nós precisamos entender isso. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 14, que o Senhor cansa do nosso culto formal. Ó, meus amigos, não me leva a mal não, mas a gente andando, viajando por esse Brasil, pregando em inúmeras igrejas, o que tem de igrejas de culto formal, a mesmice, frio, gelado, adoração sem vida, sem graça, uma rotina terrível, a mesma coisa todo dia, não muda nada, o povo vai cantar, adorar, está numa preguiça, num desânimo, quase morrendo. Eu quero dizer para você que Jesus está cansado desse culto formal, oração formal, adoração formal, tudo formal. Faça algo verdadeiro para Deus que te custe lágrimas, sacrifício. Ofereça isso ao Deus. A Bíblia diz, Isaías capítulo 1, versículo 14, o Senhor estava cansado do culto formal deles, das luas cheias, daqueles sacrifícios por obrigação. O Senhor está cansado disso também. A Bíblia diz também, lá no Salmo 95, versículo 10, que Ele está cansado das nossas descrenças. Ele está cansado da nossa falta de fé. Então pense nisso. O Senhor estava cansado da viagem, diz aqui. Espiritualmente também falando, Isaías 63, versículo 10, diz que o Senhor está cansado por resistirmos ao Espírito Santo e à voz do Espírito Santo. Quantos crentes, quantos pastores, quantos pregadores andam resistindo à voz do Espírito Santo. E lá em Isaías 63, versículo 10, diz que Deus passou a resisti-los e virou inimigo deles, porque eles estavam resistindo à sua voz, à sua direção. Então, querido, o Senhor está cansado da nossa vida medíocre. Malaquias capítulo 2, versículo 17, diz que o Senhor está cansado das palavras do povo, cansado dos sacrifícios em vão, mentirosos. Então, o Senhor também cansa. E aqui diz que Jesus estava cansado da viagem, mas era cansado fisicamente. Mas mesmo cansado, ele parou para fazer um milagre, quebrar uma grande barreira entre samaritanos e judeus e salvar uma multidão de samaritanos, começando por aquela mulher, por essa mulher, a mulher de Samaria. Então, Jesus estava cansado da viagem. E nós também cansamos. Tem momentos que nós cansamos da nossa vida, cansamos da caminhada, cansamos da nossa casa, cansamos no casamento, cansamos da falta de recursos na vida financeira, cansamos do dia a dia, cansamos de tanto correr atrás, batalhar e às vezes não ver grandes mudanças e vitórias. Nós cansamos. Você não é de ferro, você cansa. Eu canso. Mas eu tenho uma mensagem para você que se sente cansado, desanimado, talvez levantou hoje desanimado, sem força, cansado, dizendo, dá uma palavra, Senhor. A palavra está em Isaías capítulo 40, versículo 29, que diz, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem mais força. Aleluia.
Os jovens se cansarão e fadigarão. Aos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Aleluia. Você que está me ouvindo, eu profetizo que o Senhor renovará suas forças físicas e espirituais. Você e eu que estamos esperando no Senhor, e a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, Ele renovará as nossas forças físicas e espirituais. Você vai continuar caminhando, vai continuar avançando, vai continuar produzindo, porque o Espírito Eterno renovará suas forças por meio dessa palavra. Receba a força dessa palavra na sua alma, no seu sangue, na sua veia, no seu corpo, na sua mente. Que o Espírito Eterno de Deus, através da palavra, renova as suas forças, renova a sua mente, o seu coração, renova o seu ânimo. Levanta e anda agora em nome de Jesus. Então, o Senhor cansou, mas a Bíblia diz que o Senhor renova as nossas forças. É aquele que nos reabilita, é aquele que nos levanta e que nos renova. Que o Senhor possa te renovar. A Bíblia diz também aqui, mostra um outro homem muito usado por Deus que cansou. Porque não somos Robocop, não somos super-homens, mulheres maravilhas, embora alguns por aí se intitulam ou se acham super-homens, mulheres maravilhas, é mentira, tudo mentira. Todo ser humano é de carne, dependente da graça, da misericórdia e do amor de Deus, e todo ser humano, existem momentos que só Deus pode renovar as nossas forças. Os melhores que passou na terra, que estão registrados na Bíblia, cansaram. Então, você também cansa. Clame a Deus para que Ele renove suas forças. Procure alguém, procure um amigo para que Ele te ajude também. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, que Elias estava no deserto, versículo 4, 5, 6 e 7 diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus irmãos, meus pais. Elias estava exausto, cansado. Aqui ele estava cansado fisicamente, cansado espiritualmente da rebeldia do povo. E ele deita debaixo de um zimbro e pede a morte, diz: chega, não aguento mais, estou exausto, cansado. Talvez você disse isso hoje: estou cansado, exausto, cansado de orar, cansado de lutar, cansado de jejuar, cansado de batalhar e não ver mudanças, não ver as coisas. Mas o melhor de Deus não está nessa terra. O melhor de Deus para nós está reservado na eternidade. O melhor de Deus não está nas coisas dessa terra. O melhor de Deus ainda está reservado na glória eterna com Ele. Aleluia. Caminha mais um pouco, meu irmão. Que o Senhor te renove. Elias também estava exausto, cansado. Era um profeta de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que no versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E Deus mandou um anjo. E o anjo disse: levanta e come. Ele levantou, comeu aquele pão cozido na brasa, trago pelo anjo, e aquela água. Mas ele estava tão mal, que ele dormiu de novo. Mas o anjo lhe disse: levanta. O anjo acordou segunda vez. No versículo 7 diz: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Você que está me ouvindo, em nome de Jesus, receba a força dessa palavra, a graça dessa palavra, o poder dessa palavra, e anda, marcha, porque Deus ainda tem projetos contigo nessa terra. A caminhada ainda é cumprida, não acabou. Que o Senhor te renove agora, em nome de Jesus, para você continuar. O Senhor está te esperando no Horebe. Versículo 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites.
Aleluia. Come esse pão agora. Beba essa água que Deus está te servindo agora. E caminha mais uma milha, mais 40 dias, mais 40 noites, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mais 10 anos. Receba a força dessa palavra. Seja renovado agora e caminha, porque Deus está te esperando no Horebe para te revelar grandes e profundas coisas. Essa é a palavra de Deus para o seu coração e para o dia da sua vida. Jesus cansou, mas mesmo cansado, ele ainda fez milagres, salvou almas e fez coisas extraordinárias na vida daquela mulher samaritana e na vida dos samaritanos. Ele quebrou a barreira entre judeus e samaritanos. E quando eu disse que a fonte maior, que é Jesus, sentou na fonte menor, depois lá na frente, Jesus disse: se tu soubesse quem te pede de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Faria jorrar em você uma fonte que jorre para a vida eterna. Ele estava falando dele. Jesus é a fonte da vida eterna. É a fonte das águas que saram, que curam. Jesus é a fonte das águas que sacia e alimenta a sua alma. Jesus é a fonte da cura, da salvação, a fonte dos milagres. Jesus é a fonte. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito de Deus continue falando na sua alma. Receba a renovação do Espírito do Senhor agora, na força dessa palavra. Deus te abençoe, querido. Abraço!